Hora da coluna Quinta da Leitura, Band News, um espaço para a produção literária brasileira. A editora Record acaba de lançar o romance histórico Gardano, Ascensão, Tragédia e Glória na Renascença Italiana, escrito pelo médico e pesquisador Raul Emerick. Escritor, professor, médico, cientista, filósofo e matemático do século XVI, Girolamo Gardano foi preso pela Inquisição e foi contemporâneo de Leonardo da Vinci e Maquiavel. E para falar sobre a obra, eu converso agora com o autor Raul Emerick. Raul, muito obrigado pela presença aqui. Eu agradeço. E a gente começa perguntando, apesar de ter sido uma personalidade extremamente inteligente na Renascença, a gente nota que o nome dele não é tão propagado como outros. O Girolamo Gardano, ele realmente é muito pouco conhecido, inclusive na Itália. Quando eu fiz a minha pesquisa na Itália e finalizei para o livro, eu percebi que mesmo lá eles não conheciam. Mas as pessoas não se dão conta de que esse nome Cardano tem a ver com o eixo Cardan. Então, o eixo Cardan, ele foi inventado com inspiração nos escritos e desenhos do Cardano. Perfeito. E esse interesse pelo Girolamo Gardano, quando surgiu? Foi uma paixão. Eu estava escrevendo outros textos e de repente caí nesse assunto do Cardano. Como todos os gênios, né, ou quase todos os gênios, têm uma história pessoal muito atribulada. Ele teve contato com pessoas incríveis da Renascença, uma época italiana, principalmente italiana, né, com obras incríveis. Inclusive o próprio Leonardo da Vinci frequentou a casa do Cardano quando o Cardano era criança. O Leonardo da Vinci cita o pai de Cardano nos escritos dele, porque o pai dele tinha traduzido um livro de óptica importante na época. E essa pesquisa sobre Cardano, você optou por um romance, não por uma biografia. Por quê? Tem um pouco a ver pelo ter me apaixonado pelo tema. Então, o romance, ele mostra essa paixão e as emoções que estão em volta disso. Me apaixonei também pelo Renascimento. Já existiam biografias do Cardano, então eu pensei, poxa, vou escrever mais uma biografia, vou restringir só ao grupo de pesquisadores do Cardano? Não, vou fazer um romance, vou levar o leitor numa máquina do tempo para essa época incrível, que tem umas semelhanças com a época atual. Né? Lá começa a se falar de pirataria, lá o livro aparece, direitos autorais pela primeira vez, é a explosão da informação, as pessoas estão assustadas de tanta informação que está circulando, e isso tem a ver com o Renascimento. O Cardano escreveu mais de 100 livros, né? Um gênio. E ele é do século XVI. Você diria que ele foi importante para a história da medicina? Foi muito importante, principalmente para a história da matemática. Na medicina ele não é tanto considerado, mas na história da matemática, quem estuda matemática hoje fala do Cardano. Veja, essa é a época em que surgem as primeiras pessoas que ganham dinheiro escrevendo livro. O livro não existia antes, poucas décadas antes do Cardano surgiu o livro. Então, de repente, tem um grupo de pessoas que começa a escrever, e o Cardano escrevia compulsivamente, inclusive sobre temas médicos, até cutucando um pouco os médicos, porque ele fala da arrogância médica, né, dos médicos que não ouvem um paciente, por exemplo, e ele descreveu doenças como a febre tifoide pela primeira vez, mas isso não é reconhecido pela medicina. É interessante que os médicos não conhecem Cardano. E você até citou que na medicina não há muito reconhecimento, mas na matemática sim. Ele foi o primeiro a escrever sobre probabilidade? Ele foi o primeiro a escrever sobre probabilidade, sim, até porque ele jogava muito, ele tinha o vício do jogo, então ele começou a pensar que os números, os dados não caíam por forças paranormais, mas porque existia uma chance maior de cair tal número, tal combinação de números. Veja, até hoje as pessoas jogam pensando
as forças paranormais que vão te ajudar a ganhar. O Cardano fala, não, existe uma chance maior de ganhar se você apostar isso ou apostar aquilo. Isso foi uma coisa interessante. Agora, ele é conhecido pelos matemáticos por um grande livro que ele escreveu na época, foi o livro mais importante de matemática desde os gregos. Então ele começa aí, a matemática moderna começa com Cardano. Quem faz matemática superior conhece a fórmula de Cardano, como é chamada. Bom, Cardano, médico, matemático, filósofo, escritor, e eu vou tocar cientista. Vou tocar no ponto da filosofia. Ele escreveu sobre a felicidade. Escreveu sobre a felicidade, mas ele não foi um filósofo, como a gente diria hoje, um filósofo formal. Ele não colocou uma teoria formal de filosofia. Ele escreveu para os filhos como atingir a felicidade, como usar o dinheiro, né, como organizar a sua vida. Mas ele foi muito mais teórico do que prático, aí, porque no ponto da vida dele pessoal, ele foi um caos em alguns aspectos, né? Ele foi um astrólogo muito conhecido na época. Ele conseguiu ver, inclusive, o destino de muitas pessoas. Mas o destino dele, eu não vou dizer aqui porque tem a ver com o suspense do romance. Do romance, exatamente. E aquela história, né? Talvez ele tenha até visto, mas não recuou, não tenha recuado dos objetivos dele, né? É interessante porque eu fiquei muito surpreso quando caí, inclusive, com a biografia, a autobiografia dele. É uma época em que começam a surgir as biografias. Muita coisa começa a surgir no Renascimento, inclusive as biografias. E ele falou na biografia, na autobiografia, ele falou inclusive das próprias mazelas, dos próprios erros que ele cometeu, dos vícios e problemas, inclusive médicos. Então ele foi um autor, nesse aspecto, muito moderno. Raul, tem alguma frase assim que marcou quando ele fala de felicidade? Porque eu gostaria de ter uma visão do que um gênio fala sobre felicidade no século XVI e se isso serviria para hoje. Ele falou, aproveite o seu tempo, gaste o seu dinheiro, não fique guardando o seu dinheiro para outras gerações. Use, movimente o dinheiro. Isso é uma coisa interessante porque é a ideia do aproveitar o dia a dia, né? Não jogue. Não se atenha a vícios, e ele teve esse problema, os problemas de vício com o jogo. E ele fala alguns preceitos que ele coloca para crianças, e os filhos dele são até engraçados hoje. Nunca recuse o convite de um príncipe. Por quê? Porque, na verdade, quando você recusa um convite de um príncipe, você corre o risco de ser perseguido por ele. Mas o Cardano, é interessante que ele era um escritor, pesquisador independente. Então, até o fim da vida dele, ele acabou não aceitando convites para poder ter um pensamento livre. Eu diria que o que você disse serve para hoje também. De certa forma. A questão do príncipe pode ser metafórica, né? Tem muitos príncipes por aí, né? É verdade. Ele foi perseguido pela igreja, você falou de horóscopo, né? Ele publicou o horóscopo de Cristo. Isso é muito interessante. Eu fico imaginando, hoje, se alguém publicasse o horóscopo de Cristo, já seria perseguido. Imagine no século XVI, na época da Inquisição. Veja, a Inquisição estava muito fraca quando o Cardano nasceu, 1501, na época que o Brasil estava sendo descoberto, estava muito fraca. Mas aí chega o Lutero, de 1517 até 1520 e pouco, dá aquela revolução toda, e aí então a igreja fechou um pouco o cerco. E veja, as pessoas esquecem que a igreja patrocinava a ciência. A ciência aconteceu muito por causa da igreja. As pessoas pesquisavam, escreviam, boa parte deles era padre, até o Copérnico. Então, quando se escreve muito, corre-se o risco de escrever alguma coisa que desagrada a igreja numa época aí de perseguição, que foi a partir dos anos 40, 1540, começou a nova leva de perseguição, o Santo Ofício, e ele escreveu tanta coisa que muito poderia ser usado contra ele, inclusive sobre o horóscopo de Cristo, né? Porque qualquer coisa que você escrevesse que não fosse formal relacionado à Bíblia, já era um problema. Agora, exatamente no que isso vai dar, eu não vou contar a história. Perfeito. Eu já estou com um livro aqui, será muito bem lido. Muito obrigado pela presença, Raul. Eu agradeço novamente. Recebemos aqui no Band News TV Raul Emerick, autor do romance Gardano, Ascensão, Tragédia e Glória na Renascença Italiana, que acaba de ser publicado pela editora Record. Band News TV, a notícia em primeiro lugar.